O primeiro ano de vendas foi 1964 e vendeu 8.000 unidades, gerando um lucro de 240. Hoje, a Nike dele cresceu e faturou 30 bilhões no ano passado. Phil Knight acordou de repente. Ele tinha acabado de ter um pesadelo em que sua vida não tinha propósito. Exceto que não era só um sonho, essa era a realidade dele. Sem saber o que fazer, Phil entrou na Universidade de Oregon, estudou jornalismo e se interessou por corrida. Lá, ele conheceu o treinador de atletismo Phil Bowerman, famoso nos Estados Unidos da América por treinar atletas olímpicos. Phil treinou corrida de média distância com Bowman e se tornaram grandes amigos. Eles não sabiam, mas essa amizade se tornaria a base da maior empresa de esportes do mundo. Mas chegaremos lá. Após se formar em jornalismo em 1959, Phil ainda estava muito confuso sobre o que fazer da vida. Ele queria ser atleta, mas aos 24 anos teve que admitir que o sonho estava morto. Mesmo com aulas e treinamentos na faculdade, ele não atingiu o nível necessário e agora se sentia perdido. Phil se alistou no exército e serviu 1 ano esperando encontrar direção, mas não conseguiu. Ele ficou frustrado e irritado. Após o exército, Phil entrou na pós-graduação em negócios da Universidade de Stanford, onde finalmente encontrou sua vocação. Durante um projeto para criar um novo negócio, Phil teve uma ideia que mudou sua vida. Num papel ele escreveu: "Será que os tênis esportivos japoneses podem repetir com os alemães o que as câmeras japonesas fizeram com as alemãs?" Veja, Phil havia notado como 2 empresas japonesas de câmeras, Nikon e Canon, haviam substituído as câmeras alemãs no mercado, que costumavam ser muito mais dominantes. E ele se perguntou se a mesma coisa poderia acontecer agora com os tênis de corrida. Na época, Adidas e Puma eram as principais marcas de tênis de corrida nos Estados Unidos da América e dominavam o mercado. Phil soube que os japoneses testavam novos designs de tênis e que a produção lá seria mais barata. Então, Phil ficou extremamente envolvido com essa tarefa para sua aula de negócios e realmente começou a acreditar que havia uma grande oportunidade de negócio ali. Importar tênis japoneses para os Estados Unidos da América, porém, quando Phil apresentou à turma, ninguém mais via dessa maneira. Ele comentou a ideia com alguns amigos, mas ninguém deu atenção. Claro, se Phil realmente quisesse seguir essa ideia sozinho, sabia o quanto seria difícil. Ele não conhecia ninguém no Japão para entrar em contato, e não sabia absolutamente nada sobre importar sapatos japoneses ou mesmo como vendê-los nos Estados Unidos, para falar a verdade. Então será que ele realmente poderia simplesmente fazer isso? Após se formar na escola de negócios em 1962, Phil voltou a morar com os pais. A sensação de que sua vida passava diante dele voltou e ele sentiu que precisava agir. Phil percebeu que não podia mais esperar uma oportunidade mágica e decidiu criar a sua própria. Phil e um amigo decidiram fazer uma longa viagem pelo mundo. Phil seguia obcecado em levar sapatos japoneses ao mercado americano. E então ele pensou que, como parte da viagem, ele visitaria o Japão para ver se conseguiria transformar sua ideia maluca em realidade. Primeiro, visitaram cidades europeias, viajaram de mochila pela Ásia e pararam na Grécia, onde Phil viu o templo de Atena-Nice, dedicado à deusa da vitória. Phil e seu amigo então foram para o Havaí e foi lá que as coisas mudaram. Phil e seus amigos surfaram, relaxaram na praia e gostaram tanto de todo o lugar. Eles conseguiram empregos em Honolulu vendendo enciclopédias de porta em porta só para ficar mais tempo nesse paraíso havaiano. No entanto, Phil era bastante tímido e não se saiu nada bem no trabalho de vendas, e acabou decidindo que já tinha relaxado o suficiente e que era hora de ir embora. O amigo dele conheceu uma garota e ficou, e então Phil seguiu sozinho. Phil já sabia para onde queria ir depois. Era hora de levar seu sonho a sério, era hora de ir para o Japão. Em 1962, em Kobe, Phil viu um tênis de corrida que chamou sua atenção. A marca era Taiga e os tênis eram feitos pela Onitsuka. Ele não só gostou do design, como os tênis atendiam aos 2 principais critérios que Phil precisava. Eram claramente de alta qualidade e, ainda assim,
relativamente baratos. Phil gostou tanto do tênis que ligou para os donos da marca e marcou uma reunião. Phil, nervoso e animado, vestiu um terno e foi encontrar os fabricantes do tênis japonês que adorava. Antes de ir, comprou como fazer negócios com os japoneses e memorizou o máximo de informações. Phil, sem experiência no setor, se apresentou na reunião como distribuidor americano de calçados, disposto a vender os tênis deles nos Estados Unidos da América. Coincidentemente, a Onitsuka buscava uma forma de comercializar seus tênis na América. Eles ficaram muito animados quando Phil teve a mesma ideia. Talvez seja por isso que eles estavam dispostos a ignorar o fato de que Phil parecia ter acabado de sair da universidade, o que, literalmente, era verdade. Apesar de recém-formado, jovem e sem experiência em negócios, Phil sabia muitos fatos e estatísticas do mercado americano de calçados por um trabalho universitário. E assim, ele basicamente conseguiu recitar partes de sua apresentação durante a reunião, então parecia que ele sabia completamente do que estava falando. Os gerentes japoneses ficaram impressionados, mas um deles perguntou a Phil: "Qual é o nome da empresa de onde você veio?" Phil sentiu seu coração acelerar. Na verdade, ele não tinha nome de empresa porque nem tinha uma ainda. Ele só tinha essa ideia maluca de importar sapatos japoneses para a América. A mente de Phil começou a disparar, e por um breve instante, ele se sentiu completamente fora de sua zona de conforto e só queria estar de volta em casa com seus pais. E foi aí que sua mente de repente se lembrou das fitas azuis de sua infância que ele costumava pendurar na parede. Após breve pausa, Phil disse: "Senhores, represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregon." Ele simplesmente soltou o nome do nada, já que, na verdade, nunca esperava chegar tão longe. Mas depois de inventar um nome de empresa na hora, Phil sentiu sua confiança aumentar. Ele explicou o tamanho do mercado americano e como os tênis Tiger da Onitsuka eram diferentes dos disponíveis lá. Ou seja, havia uma grande oportunidade se a Onitsuka e ele se unissem. A empresa japonesa estava muito interessada. Eles basicamente começaram a apresentar propostas para Phil e perguntaram se ele gostaria de ser o parceiro de distribuição deles nos Estados Unidos da América, ao que Phil, obviamente, concordou. Ele pediu que enviassem amostras para seu endereço na América. A ideia maluca de Phil parecia prestes a virar realidade. 1, 2, 3, 4 meses se passaram e nenhum sapato chegava. Phil não entendia. Voltou à América animado e otimista, pois achava que a reunião com o fabricante japonês de sapatos tinha sido ótima. Então ele escreveu para eles para descobrir o que estava acontecendo com as amostras que haviam sido prometidas a ele, pelas quais ele tinha pago $50. Ele então recebeu uma carta de volta dizendo: "Os sapatos chegarão em apenas mais alguns dias." Phil voltou à casa dos pais e mostrou as cartas ao pai, que riu e disse: "Filho, esses $50 já eram." Será que Phil tinha mesmo sido enganado? Deprimido, Phil foi arranjar um emprego para tentar ganhar algum dinheiro. Ele acabou trabalhando como contador, mas não gostava muito disso. E então, de repente, numa manhã, 12 pares de amostras de sapatos do Japão chegaram à porta dele. Eles finalmente tinham chegado e valeu a pena esperar. Eles eram como ele esperava. Phil ficou tão animado que mostrou os novos sapatos ao antigo treinador de corrida, Phil Bowerman. Bowerman era respeitado na corrida e sempre buscou melhorar os tênis dos atletas. Quando Phil estava na universidade com ele, já tinha notado Bowerman. Ele pegava os tênis dos alunos, cortava, fazia ajustes, por exemplo, adicionando mais amortecimento ou usando materiais mais leves, e depois costurava tudo de novo. Às vezes, os experimentos dele só causavam dor nos pés, mas frequentemente Bowerman aprimorava os tênis, tornando-os melhores ou mais confortáveis para correr. Uma coisa era certa: Bowerman realmente entendia do assunto quando se tratava de tênis de corrida, e é por isso que Phil estava tão ansioso para ouvir a opinião dele sobre seus novos tênis de corrida japoneses. Surpreendentemente, Bowerman gostou tanto dos tênis de amostra que se ofereceu para ser sócio de Phil, e Bowerman era basicamente o parceiro perfeito para se ter. Ele dedicou a vida treinando atletas nas pistas, foi um dos técnicos de atletismo mais experientes, com muitos recordes, e era obcecado por criar tênis de corrida. Então, Phil e Bowerman concordaram em ser cofundadores dessa nova empresa, a Blue Ribbon Sports, com ambos investindo $500 cada um na nova companhia. Todo o dinheiro foi usado para comprar 300 pares de tênis do Japão, por cerca de 3,33 cada. Phil enviou uma carta à Onitsuka pedindo que a Blue Ribbon Sports fosse distribuidora exclusiva dos tênis Tiger no oeste dos Estados Unidos da América.
Eles concordaram e, em abril de 1964, chegaram 300 tênis Tiger do Japão. Phil agora tinha fornecedor, sócio e centenas de tênis para vender. Havia apenas um problema. O Phil não tinha nenhum lugar para vender os tênis. Veja, quando o Phil foi a todas as lojas de artigos esportivos locais para ver se elas venderiam tênis, ninguém o levou a sério e disseram que não precisavam de mais um tênis de corrida. Então o Phil percebeu que teria que vender esses tênis ele mesmo. Phil tinha 300 tênis para vender e passou a ir a competições e clubes de corrida, vendendo-os do porta-malas do carro e mostrando-os com entusiasmo a corredores, treinadores e fãs. O comprometimento dele e as conexões de Bauman permitiram vender os 300 pares em 3 meses. Foi interessante porque, no passado, quando o Phil tentou trabalhar com vendas, ele fracassou feio, mas isso foi quando ele vendia enciclopédias de porta em porta. Quando se tratava desses tênis de corrida, vendê-los parecia estranhamente fácil, e o Phil sentia que isso acontecia porque os clientes percebiam a crença pessoal dele no produto. Sua convicção de que esses tênis eram superiores fazia as pessoas quererem comprá-los. Havia demanda por esses tênis de qualidade e preço acessível. No primeiro ano, a Blue Ribbon Sports vendeu $8.000 em tênis. Phil usou o dinheiro que ganhou para encomendar mais 900 pares do Japão. Depois, recrutaram representantes de vendas, principalmente ex-corredores que compartilhavam a visão da empresa e trabalhavam só por comissão. Eles recebiam $2 por par de tênis vendido e viajavam por toda a América para competições de atletismo escolar e universitário. Esse sucesso permitiu que Phil conseguisse um empréstimo comercial no banco. Assim, eles puderam tirar a Blue Ribbon Sports do porão dos pais do Phil e levá-la para seu primeiro escritório de verdade. Como Bowerman tinha outro emprego, Phil contratou o primeiro funcionário em tempo integral, Jeff Johnson, o homem que mais tarde criaria o nome icônico da empresa, Nike. Na época, ainda eram Blue Ribbon Sports, e com vendas em alta, em 1966, abriram sua própria loja para vender tênis. Uma jogada inteligente que eles fizeram foi: eles projetaram a loja para ser um santuário para corredores, um lugar onde eles podiam passar o tempo, conversar e explorar prateleiras cheias de livros relacionados à corrida, o que ajudou a atrair muita atenção para a loja. E enquanto Phil e o novo funcionário Johnson cuidavam do lado comercial das operações, Bauman estava lidando com o lado criativo das coisas. Exemplo, Bauman alterou os designs dos tênis. Quando a remessa chegava do Japão, ele desmontava alguns tênis para analisar a fabricação. Após estudar o tênis, ele anotava formas de melhorá-lo. As anotações eram enviadas ao fabricante no Japão para solicitar alterações antes das próximas remessas. Bowerman estava desenhando os tênis da Onitsuka para eles. Nessa época, Bowerman passou a treinar corredores populares e futuros olímpicos, fortalecendo a marca e aumentando as vendas de tênis. Além disso, Bowerman praticamente popularizou a corrida sozinho. Nos anos 60, correr não era comum, mas Bowerman escreveu um livro sobre o tema que vendeu mais de 1 milhão de cópias e ajudou a popularizar a corrida, fazendo mais pessoas precisarem de tênis para correr. E onde melhor comprá-los do que na empresa do homem que popularizou a corrida? O modelo Cortez de tênis Bauman foi o mais vendido em 1969, com a Blue Ribbon faturando cerca de 300 mil. Então, os negócios estavam indo de vento em popa e tudo parecia estar indo muito bem. A empresa de Phil, Blue Ribbon Sports, e a Onitsuka do Japão formaram uma parceria de sucesso para ambos. Mas o que Phil não sabia era que a Onitsuka estava planejando apunhalá-los pelas costas. Phil pediu à Onitsuka que a Blue Ribbon Sports fosse distribuidora exclusiva dos tênis Tiger em toda a América, e não só no Oeste como antes. Eles recusaram no início por acharem que a empresa do Phil não era grande ou estabelecida o bastante para isso. Eles buscavam alguém com escritórios na costa leste. Phil logo respondeu: "Nós temos escritórios lá." Na verdade, eles não tinham, mas a Onitsuka confiou em Phil e se surpreendeu ao ver que a Blue Ribbon parecia ser bem maior do que pensavam. Eles fizeram um acordo tornando a Blue Ribbon a parceira exclusiva dos tênis Tiger nos Estados Unidos da América, e Phil pediu mais 20 mil pares. O executivo da Onitsuka disse que enviaria os tênis para o escritório da Blue Ribbon na costa leste, que na verdade não existia.
Então, depois da reunião, para tentar arrecadar dinheiro para esses novos escritórios, Phil enviou panfletos anunciando a oportunidade para as pessoas investirem na Blue Ribbon Sports. Diziam que era uma empresa de calçados em expansão e que era possível comprar ações. Eles então sentaram e esperaram que as pessoas investissem, mas ninguém respondeu. Foi humilhante e preocupante que ninguém acreditasse no potencial do negócio, já que ninguém queria investir. O único dinheiro veio dos pais de Bob Waddell, um dos primeiros funcionários da Blue Ribbon. Os pais dele sabiam que a empresa precisava desesperadamente de dinheiro e se ofereceram para investir 8 mil, que era literalmente toda a economia de uma vida deles. Isso zerou o saldo deles e os deixou em grande dificuldade financeira. Eles queriam fazer tudo para dar à empresa a melhor chance de sobreviver. Phil não queria pegar o dinheiro deles, mas os bancos estavam se recusando a emprestar mais para ele, então ele não tinha outra escolha real. Phil e Bauman admiravam os tênis da Onitsuka e respeitavam a qualidade da marca japonesa. E claro, parecia uma situação em que ambos os lados saíam ganhando. Porque, graças à empresa deles, Blue Ribbon Sports, a Onitsuka agora tinha se tornado uma marca formidável nos Estados Unidos. Assim, Phil entendeu que o futuro da empresa estava com a Onitsuka. Mas a verdade é que eles tinham alguns problemas e eles estavam prestes a ficar ainda maiores, sabe? O sucesso da Blue Ribbon Sports levou à rápida abertura de novas lojas. Phil frequentemente ficava em situação arriscada, sempre preocupado com o fluxo de caixa. Para expandir lojas e equipe, Phil precisou de mais instalações, contratou pessoal e solicitou mais tênis. O Cortez, por exemplo, rapidamente se tornou um dos tênis mais populares dos Estados Unidos, e eles estavam vendendo mais rápido do que conseguiam repor o estoque. Então, Phil tentou repetidamente fazer com que a Onitsuka enviasse os tênis mais rápido para atender a demanda, mas a marca japonesa continuou enviando no mesmo ritmo. Só mais tarde, Phil descobriu que a Onitsuka estava vendendo primeiro para seus clientes japoneses como prioridade e simplesmente importando para os Estados Unidos da América o que sobrava. Era injusto, mas não havia muito que Phil pudesse fazer para piorar a situação. A Onitsuka demorava para produzir as sugestões e inovações que Phil e Bauman compartilhavam com eles, e às vezes simplesmente ignoravam completamente as sugestões, o que deixava Bauman furioso, já que ele vinha trabalhando duro em novos designs e melhorias. Na tentativa de melhorar a relação com o fornecedor e renegociar o contrato, Phil marcou nova reunião presencial com Katami, representante da Onitsuka. Porém, Katami considerou o encontro estranho. As vendas da Blue Ribbon estavam baixas e eles não queriam renovar o contrato de longo prazo. Phil não entendia o motivo. Ele achava que sua empresa merecia a renovação do contrato, já que o sucesso da Onitsuka nos Estados Unidos da América era por causa da Blue Ribbon Sports. Lançaram a Tiger na América e as vendas aumentavam ano a ano. Phil até mostrou a eles uma pesquisa que revelou que 70% dos corredores americanos usavam ou possuíam um dos seus tênis, sem contar que Bowerman havia ajudado a melhorar o design dos calçados deles. Phil já estava um pouco desconfiado de que a Onitsuka estava planejando fazer parcerias com outros distribuidores, e estava ficando cada vez mais claro que algo não estava certo. Então, quando Katami saiu da sala, Phil tirou uma pasta de sua maleta. Ela continha uma lista de 18 distribuidores de tênis esportivos nos Estados Unidos e uma agenda de compromissos para se reunir com eles. Agora estava claro que Onitsuka estava secretamente planejando substituir a Blue Ribbon e encontrar um novo distribuidor. Do ponto de vista deles, após os esforços da Blue Ribbon, conquistaram presença significativa nos Estados Unidos. Os executivos da Onitsuka decidiram buscar distribuidores mais experientes para expandir e aumentar a receita. Phil ficou indignado, mas principalmente magoado. Ele os confrontou e lembrou do contrato vigente por mais um ano, mas a marca japonesa deu um ultimato a Phil. Ou adquirimos 51% da Blue Ribbon Sports, ou firmamos acordos com outros distribuidores. Phil Knight recusou de imediato a oferta de compra da empresa. Não queria vender e mal acreditava no que ocorria. Mas Phil sabia que só havia um caminho. Agora, se a Onitsuka fosse começar a fazer parcerias com outros distribuidores americanos, então era hora de guerra. Phil demorou um pouco para superar o choque de tudo o que aconteceu na reunião, mas quando conseguiu, decidiu revidar. Phil e Bowerman perceberam que perder a marca Onitsuka Tiger não era necessariamente o fim do mundo. Na verdade, talvez isso fosse uma oportunidade. Eles poderiam ser mais que distribuidores. O Cortez, tênis mais vendido da Onitsuka, era a criação de Bowerman.
Então por que a Blue Ribbon não poderia fabricar e vender seus próprios tênis? Assim, eles não precisariam esperar os carregamentos e poderiam fabricar quantos tênis quisessem. Os dois cofundadores reuniram a equipe para desenvolver seus próprios tênis, deixando de vender os Tiger da Onitsuka. Mas primeiro, eles precisavam de um novo nome. Phil inicialmente queria chamar a nova marca de Dimension 6, mas praticamente ninguém gostou desse nome. Jeff Johnson, o primeiro funcionário deles, contou que teve uma ideia que surgiu em um sonho. Vamos chamar de Nike. Phil olhou com expressão vazia e disse: "O quê?" Johnson explicou: "É a deusa grega alada da vitória." Phil se lembrou do templo que visitou durante a viagem. Ele admitiu que a ligação com Vitória era boa para uma marca esportiva, mas Phil inicialmente não gostou do nome Nike. O problema era que estavam sem tempo e precisavam decidir um nome na hora, porque eles precisavam começar a fazer planos para a nova marca de tênis o mais rápido possível. Sem muitas opções, Phil aceitou o nome Nike em seguida. Eles precisavam de um logotipo, então recrutaram um estudante de design gráfico de uma universidade próxima para criá-lo. Ela criou o famoso símbolo swoosh e ganhou só $35 por isso. Com nome e logotipo definidos, restava uma etapa crucial para enfrentar a Onitsuka. Phil buscava um fabricante de calçados para produzir seus novos tênis de alta qualidade com preço acessível. Eles já tinham o design desejado para o primeiro tênis, com o logotipo da Nike e uma nova versão do Cortez. Eles precisavam achar o fabricante certo, pois os primeiros testados tinham problemas de controle de qualidade. Em uma reunião da empresa, Phil disse aos seus funcionários: "Nossa parceria com a Onitsuka acabou e agora estamos completamente por conta própria. Estamos desenvolvendo uma nova linha chamada Nike, mas enfrentamos sérios problemas de qualidade. Tentamos resolver isso, mas o tempo é curto e não há margem para erro." Phil olhou para a mesa, para os funcionários na reunião, e percebeu que todos estavam largados em suas cadeiras, parecendo derrotados. Perder o contrato com a Onitsuka parecia o fim da Blue Ribbon Sports. Phil percebeu que precisava inspirar sua equipe, então mudou o rumo de seu discurso e disse: "Então, em outras palavras, este é o momento que estávamos esperando." Todos olharam para cima e Phil continuou: "Basta vender a marca de outro. A Onitsuka nos segura há anos. Entregas atrasadas, pedidos trocados e recusa em ouvir ou adotar nossas ideias de design. Vamos ver isso não como uma crise, mas como nossa libertação." Quando Phil parou de falar, sentiu alívio ao redor da mesa. Após o discurso de Phil, o clima mudou e os funcionários acharam que talvez aquilo não fosse o fim da empresa. Todos começaram a trabalhar em como poderiam fazer essa nova marca Nike ser bem-sucedida e como poderiam se associar aos fabricantes certos. Embora Phil tenha se certificado de não cometer o mesmo erro que cometeu com a Onitsuka, então, ao invés de se comprometer com apenas um fabricante, ele estabeleceu uma rede de fabricantes, o que lhe deu controle total sobre a produção. Isso não encerrou os negócios deles com a Onitsuka, já que processaram a Blue Ribbon Sports por violar o contrato ao lançar a marca Nike, pois a Blue Ribbon só poderia vender tênis Tiger. Phil então entrou com uma ação contra a Onitsuka, alegando que a empresa estava tentando ativamente romper o acordo de exclusividade com a Blue Ribbon Sports. E no final, ambas as partes acabaram chegando a um acordo e seguiram caminhos separados. Em 1971, a empresa Blue Ribbon Sports tornou-se oficialmente a Nike, e nesse momento, a empresa já faturava mais de $1 milhão em vendas por ano. E, a partir daí, a expansão da Nike disparou, à medida que começaram a se tornar a marca esportiva mais famosa que conhecemos e reconhecemos hoje. Nas Olimpíadas de 1972, a Nike teve grande destaque, o que lhes deu muita exposição em um palco global. A receita subiu rapidamente para 14 milhões em 1976 e, em apenas um ano, dobrou para 28 milhões em 1977. Nessa época, Phil abriu novas fábricas ao redor do mundo e continuou reinvestindo tudo em mais crescimento, e isso estava funcionando. A Nike estava em uma grande ascensão. Eles não estavam apenas ganhando participação de mercado, mas também estavam rapidamente se tornando um símbolo de moda. Porém, o sucesso deles era invejado por marcas americanas, que acompanhavam de perto e aguardavam o momento para derrubar a empresa. A Nike estava indo bem, com vendas altas, boa reputação e disputas legais superadas. O único problema era que ainda tinham pouco dinheiro. Phil estava reinvestindo cada centavo que podia em mais crescimento e até pegando dinheiro emprestado para acelerar ainda mais a expansão. Para ele,
era crescer ou morrer, então continuava aumentando os pedidos de tênis, abrindo lojas e contratando funcionários para sustentar a expansão. Phil planejava abrir o capital da empresa até receber uma carta certa manhã que mudou tudo. O Serviço de Alfândega dos Estados Unidos da América cobrava 25 milhões de dólares da Nike. Phil achou que era piada ou engano. Se realmente devessem 25 milhões ao governo, estariam falidos. Tudo terminaria de repente, apesar de todo o esforço deles. Após algumas ligações, ficou claro que a cobrança era real e o motivo por trás disso era surpreendentemente sinistro. Concorrentes americanos como Keds, Converse e pequenas fábricas ficaram assustados com o crescimento e popularidade da Nike. Eles viam a Nike como ameaça e enviaram representantes a Washington para fazer lobby no departamento de alfândega, para acabar com o crescimento da Nike, aplicando o chamado preço de venda americano. O acordo de sacrifício de pagamento era uma regra antiga anterior à Grande Depressão. Dito isso, se houvesse um tênis fabricado por uma empresa nos Estados Unidos da América, então qualquer pessoa que importasse um tênis similar do exterior deveria pagar uma tarifa de importação de 20% sobre o preço de venda do concorrente. A lei visava promover o nacionalismo e impedir a importação de produtos que pudessem ser feitos na América. Concorrentes da Nike pressionaram o governo federal para aplicar a antiga regra, pois a Nike produzia seus tênis no Japão, não na América. Os concorrentes notaram que bastava copiar os tênis da Nike e vendê-los por preços altos. Ao fazer isso, eles conseguiram criar uma alternativa americana. E mesmo que os tênis da Nike fossem o produto original, como os produtos da Nike estavam sendo importados de outro país, eles foram atingidos pelas taxas de importação absurdamente altas por causa dessa regra de preço de venda americano. Isso significava que Phil pagaria mais 6 por cada par importado. Além disso, as taxas de importação foram aplicadas retroativamente por 3 anos a cada par de tênis importado pela Nike, resultando na cobrança de 25 milhões. Phil sabia que a Nike não podia pagar tanto, pois iria à falência. Restava apenas lutar. Phil contratou um excelente advogado e, por 3 anos, enfrentou o departamento de alfândega e empresas como Converse e Keds no tribunal. A Nike fez um comercial de televisão para contar sua história, explicar a situação e tentar animar e conquistar clientes. Funcionou. Os concorrentes e aliados do governo viram que a Nike lutaria com tudo. E no final, eles chegaram a um acordo de 9 milhões em vez de 25 milhões. Phil ainda achava isso um absurdo. Durante os 3 anos de batalha judicial, a Nike cresceu muito, alcançando vendas de 440 milhões. Então agora eles podiam se dar ao luxo de fazer um acordo e deixar tudo isso para trás. Tinha sido outro grande susto, mas a empresa agora tinha passado por isso mais forte do que nunca. E agora era a hora de receber uma ótima notícia. Em 1980, a Nike se tornou uma empresa de capital aberto, o que acabou de vez com seus problemas de fluxo de caixa e permitiu que eles acelerassem ainda mais o crescimento. E como Phil sozinho possuía 46% das ações da empresa, ele se tornou um homem muito rico. No início, os pais de um dos primeiros funcionários da Nike investiram todas as economias para salvar a empresa quando faltava dinheiro. Bem, eles não fizeram isso como um investimento para ganhar dinheiro de jeito nenhum. Fizeram isso apenas para tentar salvar a empresa, mas ganharam ações em troca. Após a Nike abrir capital, Phil viveu um dos momentos mais felizes da carreira. Ao contar que o 8 mil virou 16 milhões, ficou claro como isso mudou a vida deles e eles não acreditaram. A Nike cresceu ainda mais quando Phil fechou contratos com 2 fábricas chinesas, tornando-a a primeira fabricante americana de calçados a atuar na China. Eles passaram a vender roupas, o que aumentou os lucros, atraiu investidores e facilitou negociações de patrocínio com atletas, oferecendo mais que tênis. Os patrocínios de celebridades foram um dos maiores segredos do sucesso da Nike. Eles fecharam contratos com atletas novatos como Tiger Woods e LeBron James, ainda no início de suas carreiras. Quando viraram grandes estrelas, isso aumentou muito a popularidade da Nike. Embora o contrato de patrocínio mais lucrativo de todos tenha sido com Michael Jordan, eles perceberam seu potencial desde cedo e o contrataram para um acordo de patrocínio no início de sua carreira. Com Jordan se tornando estrela, sua linha Air Jordan passou a faturar centenas de milhões de dólares.
Em 1986, a Nike superou a Converse e virou a maior marca esportiva dos Estados Unidos da América. Neste ponto, você pode pensar que a Nike é só uma grande história de sucesso empresarial. Mas aqui está o que está por trás de todo esse sucesso. Havia um segredo muito sombrio, um segredo que envolvia intimidação violenta, escravidão, assédio e trabalho infantil. E esse segredo estava prestes a ser exposto. Hora de uma pausa rápida. Se estiver gostando do vídeo, ative o sininho de notificações. Posto mini-filmes para a Magnates Media sobre negócios, dinheiro e marketing. Só se inscrever não garante que verá tudo, então ative as notificações. Vou te amar para sempre. Em 1991, todos na Nike tinham um dia normal. Quando o ativista americano Jeffrey Bellinger publicou um relatório que quase arruinou a reputação da Nike. No filme Atrás do Swoosh, Jeffrey Bellinger acusa a Nike de usar trabalho infantil e explorar pessoas em países subdesenvolvidos. O vídeo dizia que nesses países os trabalhadores eram forçados a viver em favelas ou perto de esgotos, compartilhando banheiros e água do banho com mais de 100 famílias. Esses trabalhadores ficavam aglomerados em fábricas, muitas vezes em prédios danificados e com risco de incêndio. No trabalho, eles não podiam acessar água potável nem banheiros. Ao fim do dia, após todo esse tratamento desumano, recebiam apenas 125. Em 2001, um documentário da British Broadcasting Corporation expôs trabalho infantil e condições precárias em uma fábrica da Nike no Camboja. O documentário mostrou 6 meninas trabalhando diariamente até 16 horas. Essas denúncias provocaram forte reação negativa, com estudantes e ativistas de vários países protestando contra a Nike. Algumas pessoas pediram um boicote a todos os produtos da marca e várias universidades cortaram completamente os laços com a fabricante de calçados. Vendas e ações da Nike caíram 15%. Com a empresa sendo retratada na mídia como uma companhia disposta a explorar trabalhadores e privá-los dos salários básicos necessários para sua sobrevivência. Phil Knight e sua empresa sempre foram vistos como mocinhos, mas agora ele era o vilão, um desafio diferente. Ele prometeu garantir pessoalmente a melhoria das condições nas fábricas da Nike mundialmente. Depois, a Nike passou anos tentando recuperar a reputação. Na verdade, é isso. A empresa foi criada para buscar mão de obra mais barata no exterior e produzir tênis de qualidade a preços menores que os concorrentes. Mas, para ser justo, a Nike realmente fez mudanças para melhorar significativamente as condições dos trabalhadores no exterior, e muitos ativistas dos direitos humanos reconheceram seus esforços para minimizar esses problemas, mas as denúncias nunca pararam completamente. Relatório de 2005 da empresa apontou que até metade das fábricas ainda forçava trabalhadores. Trabalhavam 60 horas semanais por menos que o salário mínimo, sem acesso a banheiros ou água. Em dezembro de 2021, o Centro Europeu para Direitos Constitucionais e Humanos apresentou queixa criminal contra a Nike e outras marcas, acusando-as de se beneficiarem do trabalho forçado na China. Agora, para ser justo e mostrar o outro lado disso, Phil argumentaria que aquelas fábricas envolvidas nesses escândalos na verdade não eram da Nike. Elas apenas alugavam com outros inquilinos, então a Nike não controlava as fábricas, só fazia acordos. Embora não seja desculpa, Phil tem razão ao dizer que criticar só a Nike por usar sweatshops ignora o contexto maior. Diversas multinacionais empregam mão de obra estrangeira em condições duvidosas em suas cadeias de suprimentos. Muitos itens que usamos diariamente foram feitos com mão de obra barata e condições ruins. Aprendi fazendo vídeos para este canal que, ao investigar quase toda a empresa, você acaba descobrindo um lado sombrio. Mas o que é particularmente interessante sobre a Nike é como eles conseguiram transformar controvérsia em lucro. Em 2018, a Nike lançou o comercial Dream Crazy, estrelado e narrado pelo ex-jogador da National Football League, Colin Kaepernick, para a campanha Just Do It. Kaepernick postou uma foto em preto e branco com a frase: "Acredite em algo, mesmo que signifique sacrificar tudo." A declaração citava uma polêmica iniciada em 2016, quando Kaepernick causou escândalo político ao se ajoelhar durante o hino dos Estados Unidos da América em protesto contra injustiça racial e brutalidade policial. Nos Estados Unidos, muitas pessoas, incluindo o então presidente Donald Trump,
afirmaram que Kaepernick estava desrespeitando a bandeira e o país. Então, a parceria da Nike com Colin foi no mínimo controversa. O preço das ações caiu 25% e muitos nos Estados Unidos da América destruíram tênis Nike, declarando boicote à empresa. Mas algo interessante aconteceu. Muitas pessoas que compartilhavam o mesmo sentimento por trás do tema do anúncio da Nike ficaram do lado deles, e muita gente começou a comprar e usar os produtos da Nike como forma de apoio. Com uma jogada de marketing ousada e polêmica, a Nike ganhou atenção inédita, quebrou recordes, aumentou o valor da marca em 6 bilhões, obteve 163 milhões em mídia e cresceu 31 nas vendas. A campanha garantiu à Nike seu primeiro Emmy desde 2002 pelo comercial de maior destaque em 2019. No fim, os boicotes contra produtos Nike tiveram pouco ou nenhum impacto nas vendas. Não foi a primeira vez que a Nike se envolveu em polêmicas para lucrar. Em 1988, lançou sua primeira campanha Just Do It. A campanha tratou do etarismo mostrando um maratonista de 80 anos que corria 27 quilômetros diariamente. Em fevereiro de 1995, a Nike lançou uma campanha Just Do It com um corredor soropositivo. Então, por que a Nike assume riscos em seus anúncios sabendo que isso vai gerar alguma controvérsia? A Nike conta com uma equipe de marketing experiente que avalia riscos e recompensas antes de decidir sobre anúncios como esses. Eles analisaram os custos e concluíram que os benefícios compensavam. Embora outros fatores influenciem as vendas, as campanhas publicitárias tiveram um papel crucial no sucesso da empresa. Da primeira campanha Just Do It em 1988 até 1998, a Nike passou de 800 milhões para 92 bilhões em vendas. No entanto, após 40 anos, Phil deixou o cargo de Chief Executive Officer. A história dele é realmente notável, começando como um garoto sem experiência, indo ao Japão para transformar uma ideia maluca em realidade e criar a maior marca esportiva do mundo. Mas e você, qual é a sua ideia maluca? Se há algo claro na história de Phil, é que o momento nunca é perfeito. Às vezes, só é preciso um salto de fé. Ou, nas palavras da Nike, apenas faça. Para mais histórias e lições de negócios inspiradoras, assista a este vídeo. O próximo, que eu acho que você vai gostar muito, espero te ver lá. Obrigado por assistir, valeu!